Nós vamos então para o nosso para a quinta talk do dia, agora no pilar People, e para falar sobre um novo olhar para a saúde, como o bem-estar favorece a produtividade e a inovação, eu vou convidar o Dr. Alexandre Toscano. Ele é diretor médico da DASA Empresas. Nós já vimos nas palestras anteriores o quanto a questão emocional, de saúde e de equilíbrio tem impactado as organizações. Vamos ouvir o que o Dr. Alexandre tem a nos dizer e através do chat vocês podem mandar as perguntas e já no momento do debate eu as farei para o Dr. Alexandre. Então, Alexandre, seja muito bem-vindo. Olá. Olá, tudo bem? Prazer. Também vou me apresentar aqui. Então, eu estou de casa, tá? Para quem estiver assistindo, estou usando uma camisa clara, de cor clara, uso óculos, meus cabelos são castanhos, uso barba, nem tão castanhas assim agora. Enfim, com o mesmo fundo da Anshan que foi descrito agora há pouco. Então vamos lá, gente. Vamos começar a falar um pouquinho sobre o tema. Me convidaram, é um prazer trazer esse tema aqui para ser debatido. Vou compartilhar as nossas experiências, tá? A ideia é justamente trazer aquilo que a gente vem ao longo da carreira observando e agora, principalmente, dentro das empresas, a gente tem oportunidade de exercitar e desenvolver, tá? O que nós temos aqui? Vamos lá. Tudo começa com pessoas, tá? Eu acho que é uma boa premissa para a gente começar a conversar a respeito do assunto. Quando a gente fala de produtividade, quando a gente fala de inovação, a gente está falando, antes de mais nada, de pessoas. E para falar de pessoas, a gente tem que falar também das atribuições a essas pessoas. Quais são as atribuições que hoje o mercado de trabalho ou a sociedade acaba colocando isso para o dia a dia dessas pessoas dentro de alguma corporação, dentro de algum tipo de tarefa, de rotina, né? Hoje em dia, a gente entende isso como novas atribuições. Se a gente for comparar isso há 10 anos ou há 20 anos atrás, essas atribuições provavelmente tinham alguma coisa em parecida, só que com necessidades diferentes. E essa necessidade mudou bastante pós-pandemia. A gente está aqui, eu estou de casa, dentro de um escritório, outras pessoas estão fazendo trabalhos híbridos, com responsabilidades que, em teoria, seriam semelhantes, mas com tarefas que agora são muito mais dinâmicas, muito mais rápidas. Onde eu chego com isso, tá, gente? Chego exatamente aqui. Quebras de fronteiras de mercado. Esse mesmo discurso eu poderia estar falando há 10 anos atrás, mas esse discurso, 10 anos atrás, era uma vontade de algumas empresas, de algumas companhias que tinham tecnologias para fazer isso que a gente está fazendo hoje agora. Pessoas em casas, pessoas em escritórios remotos. Antes, era um privilégio de empresas muito estruturadas. Hoje, isso virou e disseminou uma coisa comum e normal. A partir de um celular, a gente já consegue fazer isso, tá? E é justamente aqui que eu trago toda essa diferença de 10 anos atrás, é um tempo muito curto, para agora. Avanços tecnológicos estão acontecendo e não param de acontecer, tá? Um redesenho geopolítico, o evento da pandemia, de fato, trouxe isso, tá? Esse é o contexto que eu quero trazer aqui para a discussão, porque nós temos pessoas que estão trabalhando de outros países, de outros estados, de locais diferentes daqueles que seria o nosso escritório, o nosso headquarter, e trazendo, em termos de entrega e produtividade, algo muito além daquilo que era esperado há 10 anos atrás, tá? Contexto social e econômico mudando a cada minuto, nós sabemos disso. Isso é mais para a gente trazer o cenário atual do que está acontecendo hoje em dia, no dia a dia das empresas e dos negócios. O que a gente vem com isso, né? Então, assim, uma velocidade de comunicação muito grande. Hoje eu estou falando de um tema, de repente, os artigos científicos que são produzidos em quantidades absurdas
mudam as perspectivas daquilo que a gente tinha como paradigma, tá? Então, isso vem trazendo uma quantidade absurda e necessidade de adaptação das pessoas, adaptação desses novos paradigmas que são impostos no dia a dia do trabalho e adaptação às grandes companhias, inclusive equiparação em companhias de menor tamanho a companhias de maior tamanho. Tá? Informação é para todos, isso a gente já percebe essa demanda, e a sociedade do conhecimento. Quanto mais conhecimento tiver, muito provavelmente você consegue alavancar os seus negócios. Tá? É aí que a gente chega nas mudanças de premissas de competitividade. Aquilo que era uma entrega até então adequada, aquilo que o colaborador, o trabalhador ou as pessoas tinham como entrega adequada, não são mais tão adequadas. A quantidade de informação, a quantidade de necessidade e rapidez dessa informação exige que cada vez mais as entregas sejam bem diferentes. E é essa comparação que eu faço hoje, tá? Aonde a gente vai chegar com isso? Como é que as pessoas estão se adaptando de fato a essa demanda? Antes da pandemia, havia um ritmo. Antes da pandemia, havia uma determinada expectativa de entrega de resultado para qualquer tipo de serviço que era feito, desde um serviço manual até um serviço intelectual. Hoje, as demandas mudaram. Um serviço manual ele segue um nível de rapidez e exigência muito grande. O nível intelectual, a entrega intelectual, muito mais, muito além. Você precisa saber o que o cliente quer, você já precisa saber antecipar os passos dessa entrega para um cliente, antecipar os passos dessa entrega para uma determinada população, dependendo do tipo de produto que você acaba realizando. Tá? E, de novo, a gente volta em pessoas. Então, como é que a gente vem preparando essas pessoas? E será que essas pessoas, de fato, elas estão preparadas para terem produtividade suficiente para esse tipo de expectativa que nós, como sociedade, já vemos trazendo ao longo desse período, né? Principalmente pós-pandemia? O que a gente tem aqui, então? Atenção aos ativos intangíveis, que é o que vem acontecendo com todas as empresas. Aquilo que a gente tinha como um discurso, talvez no passado, e, de novo, algumas empresas de fato exerciam isso, começou a ser percebido por todo o mercado a necessidade de fato, considerar as pessoas e esse ativo intangível, todos os ativos intangíveis, gestão de pessoas, bem-estar, conhecimento, resiliência dessas pessoas nas tarefas que são dadas, como um ativo importante dentro das companhias. Onde eu chego com isso, gente? Atenção integral. Cada vez mais, sorte ou não para a área médica, sorte ou não para o setor ocupacional, sorte ou não para o setor da saúde, coisas que a gente precisava quase que empurrar o colaborador, empurrar o paciente a ter um autocuidado, as empresas a terem gerenciamento de saúde, etc. A gente empurrava isso no passado. Agora, nós, da área da saúde, estamos sendo empurrados pelas empresas. Todas as empresas, todas, assim, desde um serviço simples até grandes companhias, estão exigindo ferramental, estão exigindo consultoria para que essa atenção integral aos seus colaboradores seja dada. A gente vem de encontro aí a gestão de informação, tá, gente? Agora vamos entrar na discussão propriamente dita. Para vocês terem ideia, se a gente pega uma panorâmica, quanto maior o número de fatores de risco um paciente, uma pessoa possa ter, maior impacto na produtividade. Então, a gente trouxe aqui uma panorâmica de um perfil populacional de uma companhia. Então, você tem lá 28% de pessoas com IMC alterado, colesterol alterado, glicemia alterada, sedentarismo com um percentil muito grande, né, dentro dessa companhia. Isso aqui retrata, gente, muito o que acontece no Brasil. Se vocês pegarem a pesquisa do Vigitel, em todos os anos, ela tem um perfil muito semelhante. O brasileiro ele mantém um perfil
muito semelhante em vários setores. Vantagens e desvantagens. Vantagens que a gente já conhece o tipo de população que vai acabar sendo, de alguma maneira, administrado do ponto de vista de saúde. A desvantagem é que é muito difícil de mexer com essas barras. E o ponto mais importante, tem uma relação direta com produtividade. Vários estudos apontam isso, vai desde os aspectos físicos até os aspectos emocionais, eu vou colocar isso mais para frente, e principalmente emocional depois pós-pandemia, tá? Depois do período da pandemia. Isso aqui é um exemplo que eu quero trazer para vocês que demonstra exatamente isso. A gente aqui tem um estudo onde o estresse percebido versus local de trabalho. O estresse percebido vai de baixo, que é o verdinho, até o muito alto, que é o vermelho quase vinho, tá? Pelo menos na minha tela é o que tem aqui, tá? Na primeira coluna, eu tenho uma sede administrativa. A sede administrativa seria o headquarter, onde está o CEO, o CFO, onde está o poder decisório daquela companhia. A coluna do meio são os escritórios administrativos, é onde está a parte da média gerência, a média administração. Tem várias rotinas ali, são rotinas administrativas, mas que não envolvem tanto poder de decisão, tá? E a última coluna, a terceira coluna, é onde você tem unidades de negócios, unidades de atendimento. É a área onde tem uma rotina mais operativa, mais operacional, ok? Se vocês perceberem, há um gradativo da coluna direita para a esquerda. A coluna direita, que é mais operativa, ela só tem duas faixas. Uma de percepção moderada a baixa, em termos de estresse. A segunda coluna, nem verde tem, já começa em moderado a alto. E a primeira coluna, onde estão os nossos gestores principais, C-levels e etc., você já tem um nível de estresse muito alto perceptível. Tá? Onde eu quero chegar com isso? Se a gente pegar aquela população que são os decisores de corporações, eles podem sim ter prejuízo de produtividade. Isso é fato. Daquele grupo, se a gente enxergar aqui e aplicar ferramentas, aqui no caso o SRQ20 foi uma referência que a gente teve, mas pode ser aplicado a qualquer tipo de ferramenta. É possível perceber aqueles que têm até 6 sintomas, um terço deles vai ter alguma queda de produtividade. Aqueles que têm 7 sintomas ou mais apresentados dentro dessa ferramenta, de fato vão ter prejuízo, e a gente está falando de 70% dessa população. Gente, aqui há um alerta. Existe sim uma relação em termos de bem-estar, transtornos mentais, e aí a gente está falando de depressão, ansiedade, tá? Com prejuízo de produtividade. E o alerta que eu entendo aqui pega a população como um todo, mas dependendo do nível que essa população está alocada e da responsabilidade que ela tem, o prejuízo, não só de produtividade, mas imaginem só, o prejuízo para a corporação. Decisões equivocadas ou situações em que um executivo tem um poder, a caneta na mão, e por alguma razão há comprometimento do raciocínio e do poder de decisão dessa pessoa, você tem um comprometimento, inclusive, para a tua corporação como um todo. É um alerta importante isso. Isso pensando na mais alta cúpula aí das companhias. Isso desce, vai até a área operativa, que é, em geral, menos afetada, obviamente. Tá? Isso são alguns exemplos que eu queria trazer para demonstrar que, de fato, existe, sim, um comprometimento e uma relação direta entre bem-estar e produtividade. O que a gente tem aqui para discussão? Tá? Eu trouxe para vocês, houve aqui uma pesquisa no Instituto Ipsos, a gente trouxe alguns recortes aqui dessa pesquisa, trouxe aqui também o QR Code, se vocês puderem tirar foto aqui, fiquem à vontade. Se não der tempo de tirar foto ou não der certo aqui a fotinho do QR Code, em algum momento o pessoal vai disponibilizar os links. Mas para vocês terem ideia de como é que foi essa fotografia. Um perfil de entrevistados teve um período bem na pandemia,
praticamente 1.000 pessoas, metade, né? 51% mulheres, 49% homens, numa faixa etária média aí de 38 anos, tá? Para vocês terem ideia do com que a gente conversou. O que trazia aí? 2 em cada 3 reportaram que só vão ao médico quando precisa. É aquela velha história da dor de dente, né? Quem procura um dentista só vai quando está com dor de dente. Até lá você já teve todos as situações de prevenção ignoradas, né? 1 em cada 3 da população jovem que foi apresentado já estava ou insatisfeito, tá? Ou com uma qualidade de sono inadequada. Tá? Já não percebia uma qualidade de sono adequada. E uma necessidade grande de adequação em termos de equilíbrio, qualidade de vida, né? Vida pessoal e profissional. O que isso demonstra para a gente? É que, de fato, pelo menos 1/3 ou até 2/3 da população já vem tendo algum tipo de situação de negligência com relação à saúde. Isso vem acontecendo e esse estágio é o melhor, pelo menos para a gente atuar em termos de prevenção, e ele é ignorado. O acúmulo disso só vai trazer em si rotinas de estresse, e rotinas de estresse, alterações do humor, vão trazer perda de produtividade, como a gente falou nos slides anteriores. Eu trouxe aqui um efeito da pandemia também, e isso é interessante. O Brasil, ele é o que mais propõe, mais proporciona algum tipo, né, de atuação com relação à saúde mental. Por incrível que pareça, as empresas nacionais aqui no Brasil estão atentas a esse tipo de situação, e se a gente comparar isso com o que vem sendo oferecido globalmente, é de fato uma região em que essa atenção e o possível prejuízo com relação a esse nível de problemática que está vindo pode ser contornado. A gente está dando a devida atenção. Trouxe aqui também um QR Code para vocês, é um link que tem aí um book sobre saúde mental. E aqui, a grande brincadeira é a seguinte: quando a gente fala de bem-estar, a gente está falando de pilares, tá? Os pilares para saúde, para bem-estar, principalmente, estão focados em 4 principais pilares, tá? Esses pilares, quais são? É o financeiro, é o físico, é o social e o mental, tá? Eles estão intrinsecamente ligados. Obviamente que tem outros fatores, sim, tem outros fatores, que é essa roda da vida. Isso aqui é uma proposição até para entender como é que vem acontecendo dentro da sua vida, do seu dia a dia, e qual é o nível de importância que isso afeta o seu dia a dia e como você consegue lidar no seu dia a dia com esses fatores ofensores aqui, tá? Dependendo de como você acaba analisando, como você vem tratando esses quadrantes nessa roda da vida, muito provavelmente você vai estar indo para um caminho de estresse, está indo para um caminho de perda de produtividade. Isso é fato, tá? E aonde as empresas podem atuar com isso, né? Então, se a gente pega por exemplo, essa roda da vida, a gente consegue enxergar a necessidade de fazer aí um equilíbrio entre, que foi o pedido dos mais jovens, um equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Será que horários flexíveis podem cumprir essa tarefa? Será que a possibilidade de ter dias remunerados, né, folgas remuneradas é possível? Será que o home office é uma boa alternativa? São coisas, são elementos organizacionais que impactam isso. Tá? Seguindo, eu trouxe um exemplo, gente. Finanças, se a gente pegar a roda da vida ali, finanças, 66% se sentem deprimidos por conta das finanças. É um número muito grande. Será que eles precisam de uma orientação financeira dentro da companhia? O que eu estou trazendo aqui é quais elementos as empresas podem começar a observar sem, de fato, terem que trabalhar efetivamente saúde, mas que as contrapartidas vão impactar no elemento saúde. 17 recorre a algum vício para lidar com a ansiedade. É a tal do happy hour. O happy hour é muito legal, muito bom, relaxa, mas happy hour todo dia, ou dependendo de como for, extrapolando um pouquinho mais,
e virando uma necessidade, acaba se tornando um vício, e isso é um problema. 44% sentem vergonha de estarem devendo. Então, assim, como é que o pessoal lida com esse tipo de informação? Eu trouxe esse recorte, eu sei que o meu tempo está acabando, eu fiz uma passada geral e é legal agora a gente abrir para as perguntas, mas o grande ponto é, um deles é finanças, a gente pode estar falando de atividade física que está completamente ligada à liberação de endorfina, e para alguns casos é importante, não dá para forçar a barra de quem não gosta, mas aqueles que podem fazer e até têm alguma rotina, vale a pena investir nisso, sim, tá? Você tem alterações de endorfina, você tem alterações no dia a dia e o bem-estar para ir trabalhar e etc. A mesma coisa eu falo para escutar música, para ter rotinas culturais. Será que isso é importante dentro das empresas ou um incentivo disso? São questões que a gente pode trazer em pauta justamente para melhorar esse aspecto de produtividade dentro das companhias. E, finalmente, os grupos familiares. Esses são os mais importantes, a gente já vem tocando isso, a gente sempre fala de colaborador, 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 mas, em geral, o colaborador representa 50% do problema, porque a solução é o 100%, é o grupo familiar. De repente, você tem um problema, de fato, acontecendo no familiar, não no seu colaborador. Será que eu posso ter rotinas sociais que eu consiga envolver esse grupo familiar? Gente, eu quis trazer só esses insights agora para a gente abrir, mas basicamente a gente vem acompanhando empresas nesse sentido, programas de promoção e prevenção, e usando muito bases de dados e links de dados justamente para cruzar informações e trazer insights para empresas para tentar criar situações de inovação justamente com relação ao bem-estar dentro da companhia. Agradeço a todos e fico à disposição agora para as perguntas. Muito bem, obrigada, doutor Toscano, pela sua participação até aqui. Nós vamos receber algumas perguntas pelo chat, já temos algumas, mas o pessoal que está em casa, fique à vontade de enviar a sua também. Eu queria começar, doutor, fazendo uma pergunta: o que as empresas devem fazer para preservar a saúde mental dos colaboradores, né? Quais medidas elas poderiam adotar e até, eventualmente, como a tecnologia poderia ajudar nesse processo, tendo em vista que todos nós temos consciência do quanto a saúde mental tem sido um ponto de preocupação e, como você coloca, o Brasil se destaca nessa preocupação, né? Que bom. Sim, exatamente. O que a gente percebe? Primeiro, há sim uma demanda grande por ter dentro das companhias dados suficientes para se trabalhar esse assunto. Isso é um ponto positivo. A gente está sendo demandado bastante com relação a isso. Segundo, a gente vem trazendo informações, sejam das bases de dados, das operadoras, dos planos médicos, sejam de iniciativas próprias dessas companhias, de forma a tentar cruzar essas informações e tentar demonstrar qual é o status real da sua população ali dentro, em termos de estresse ou transtornos mentais que possam estar prejudicando com relação à produtividade. Então, antes de mais nada, é medir. Não tem jeito. Há uma necessidade de medir isso de alguma maneira, seja através de formulários por escrito, seja através de mecanismos de busca de informação em bases de dados já mais estruturadas, ou até mesmo aplicativos. Existe uma infinidade de aplicativos, hoje todas elas muito baseadas em evidências e todas elas baseadas em ferramentas. Elas são preenchidas pelos colaboradores, mas a gente está tentando buscar aí um passinho a mais, tentar enxergar análises, até por machine learning, etc., de comportamento. Tá? Existem iniciativas no mercado, a gente já anda procurando por isso também, onde, através de aplicativos, através do próprio smartphone, você consegue ter indícios de alterações do humor. E aí, com pequenas alterações, você já é sinalizado, esse grupo acaba sendo sinalizado, e começa-se, a partir daí, propor alternativas ou captação para linhas de cuidados específicas. A vantagem disso é que, a partir de uma captação por uma linha de cuidado de saúde mental, por exemplo, você pode ser lançado para outras linhas de cuidado. E aí você abre aquele leque que eu tinha comentado agora há pouco,
com relação à negligência, né, que o brasileiro acaba tendo em não ficar procurando rotinas preventivas, tá? Essa é uma alternativa. Muito bem. Obrigada, doutor Toscano. Nós temos uma pergunta do Simon Ramos. Com toda essa mudança digital pós-pandemia e agora também com o metaverso, você acha que as doenças como depressão ou ansiedade podem aumentar, uma vez que o contato com outras pessoas, mesmo que digital, aumentaria também? Sim, o que a gente vem percebendo, tá? Primeiro, o que a gente comentou, havia uma preocupação anterior à pandemia nesse sentido. Era uma coisa que não era caracterizada e uma dificuldade muito grande. A gente percebe, sim, o nível de ansiedade. Tem vários estudos que demonstram que o período pós-pandemia trouxe vários níveis de ansiedade, inclusive em populações mais jovens, tá? Com repercussão importante. A gente tem vários casos aí de moderado a grave, principalmente em populações mais jovens, talvez por conta dessa falta de essa parte de ter relacionamento social nesse período que foi perdido, tá? Então existe sim essa preocupação. O fato da gente passar a ter situações híbridas é interessante. O tipo de atendimento digital, ele é importante, ele facilita até certo ponto. Há que se respeitar até onde tem esse limite, até onde existe esse limite. A vantagem do digital é que com algumas ferramentas, e é o que eu falei, cruzando informações, você consegue ter preditivos das situações que possam vir a acontecer. E aí tentar se antecipar a uma abordagem nesse colaborador, nessa vida. Tá? Você tentando se antecipar, pode ser feito via digital, sim, ou digital, né? O físico mais o digital. Então, você compensa essa pessoa de maneira física, dependendo de como for de fato, ela tem que fazer uso de algum medicamento, uso de algumas rotinas presenciais mesmo, para depois conseguir fazer um acompanhamento ou minimamente uma manutenção desse status de forma digital. Mas é fato que essa situação online, para algumas pessoas, não funciona e realmente há uma necessidade de abordagem para situações mais graves. As empresas, enquanto rotinas colocadas para os colaboradores, eu acho que cabem a elas pensar não só em plataformas digitais, como em rotinas de acolhimento físicos e pessoais. Isso é importante. E também numa forma de criar uma disciplina, né? Com limite de reuniões, Exato, intervalos, o exato, momento de parar, né? E a gente tem visto também uma exato. mudança grande das gerações, onde elas também impõem um limite diferente, né? Você não vê mais na nova geração aquele comportamento workaholic total, né? Em Exato, todos. exato, exatamente. Então a gente percebe realmente essa mudança. Agora, precisamos entender como as empresas têm se adaptado e o que de fato os líderes devem e podem fazer. Isso a gente tem essa percepção. Algumas empresas, por exemplo, elas fazem com que várias plataformas digitais tenham um intervalo entre reuniões, ou mesmo um combinado entre as chefias para que haja um intervalo entre as reuniões. Um dos combinados mais básicos é você, de fato, colocar uma lacuna entre as reuniões para forçar essa parada, que é o tal do cafezinho, é a hora que a pessoa tinha, na época, uma rotina de se socializar, né? Ou mesmo usar, dentro das rotinas híbridas, períodos de confraternização, esse tipo de coisa. Isso vale muito a pena, a gente tem percebido essa necessidade. Ótimo. Até para que essa nova geração não se desestimule, né? No seu desenvolvimento, Exato, no seu crescimento. Muito exato. bem. Doutor Toscano, nós temos uma pergunta da plateia, o Nélio Marquiselli. Primeiro, ele dá parabéns pela sua palestra e ele coloca que, pela observação dele, ele vê que as empresas realmente têm se movimentado e se preocupado com o bem-estar do colaborador. Mas, na sua opinião, existe um tempo para se identificar uma reversão deste contexto? Eu acredito que sim. Primeiro, a pandemia ainda é muito recente, né? Esse é um primeiro ponto.
Então, as empresas, aquelas que já tinham algum tipo de programa, conseguiram adiantar bastante o passo, foram mais maduras nesse sentido. Então, o comportamento dessas populações já tinham o hábito dessa rotina instaurada. Grande parte das companhias não tinham, né? Então, o pessoal está correndo muito atrás. Os reflexos ainda são muito recentes, né, da pandemia. Então, a gente acredita que ainda vai haver um amadurecimento. Tá? A gente percebe, inclusive, quando a gente analisa, né, faz análise de dados dentro do consumo dos planos de saúde, os comportamentos ainda não se estabilizaram. Tá? Há a retomada, a gente percebe isso, há todo o jogo aí de pessoas que deixaram de cuidar da saúde e passaram a retomar esse cuidado de alguma maneira, situações de procedimentos de alto custo, etc. A gente percebe isso, só que isso ainda não foi estabilizado e a gente percebe bastante um número de terapias muito grande utilizadas por várias carteiras. Então, houve sim uma necessidade nesse sentido de cuidado, não se estabilizou ainda, existe uma grande oscilação, e eu acredito que a gente ainda vai amadurecer e vai tentar entender um pouquinho mais ainda esse tipo de comportamento e como essas ferramentas vão ajudar a conter esse tipo de situação. Perfeito, obrigada, doutor. O Cláudio Guzela pergunta: como hoje muitas pessoas estão geograficamente espalhadas, existem soluções digitais de redução e mapeamento de estresse que sejam realmente aplicáveis? Sim, na realidade, assim, ó, óbvio que quando a gente monta algum tipo de programa ou as companhias acabam por ter esse tipo de iniciativa, como eu falei, há uma necessidade no primeiro momento de ter uma abrangência, porque bem ou mal você vai acabar conseguindo atender essas pessoas de uma maneira geral, minimamente. A partir daí você vai conseguir medir. Então começa daí, desse pressuposto, tá? Grande parte desses atendimentos consegue fazer essa aferição, consegue ter a medição e consegue, de fato, de alguma maneira, se tiver uma boa aderência, obviamente, do lado daquela pessoa com relação aos equipamentos, seja um celular, seja um laptop, etc., você consegue conter alguma situação. Isso é real. Óbvio que dependendo da situação, se a gente tem uma situação de tentativa de suicídio, etc., que tivemos situações dessas na pandemia, né? Aí não tem jeito. Aí há necessidade de acionar a rede médica da região onde essa vida acaba sendo trabalhando ou morando, na tentativa de fazer uma intervenção mais importante. Mas, na sua grande maioria, é possível ter, sim, rotinas de terapia online, com certeza, dentro de uma realidade possível. Isso é real. Muito bem. O Ailton Moreno, ele coloca que ele queria saber um pouco a sua opinião sobre problemas com funcionários híbridos que não querem retornar ao presencial. Como isso está sendo enfrentado pelas empresas em geral, até porque muitas vezes isso está ligado a um impacto, né, emocional e na saúde também. Isso. A gente teve... Essa situação está acontecendo, né? Você tem... Aqui eu separo bastante, tá, gente? Você tem situações... Aí eu vou ser um pouco legalista aqui. Você tem situações administrativas, você tem situações legais. Até isso foi impactado, né? Há discussões a respeito disso do ponto de vista legal, até onde é possível se manter uma situação online ou quais circunstâncias isso pode ser exigido de um lado ou cobrado de outro, né? Do lado do colaborador, do lado da empresa, né? Isso existe, mas o que a gente vem percebendo, isso também é um problema do ponto de vista de saúde mental. O que aconteceu? Se não é um viés legal, um viés trabalhista, muito provavelmente essa pessoa está com dificuldade adaptativa, tá? Então, ali é um sinal de alerta, muito provavelmente, para se investigar se não é simplesmente uma vontade, uma conveniência, ou talvez aí
alguma circunstância em termos de saúde mental, um desenvolvimento de uma situação de pânico, um desenvolvimento de alguma outra situação que a gente, num primeiro momento, nem imagina. Acha que é aquela vida, aquele colaborador está minimamente tentando manter aquele conforto que foi adquirido durante a pandemia. Muito provavelmente pode ter um fundo de alteração na rotina aí, níveis de estresse, que aí tem que ser identificado o que está acontecendo de fato. Eu acho que aí cabe sim um acolhimento, tá? Um acolhimento, uma tentativa de entender esses porquês, né? Obviamente, teve gente que se mudou para outra cidade, isso nem havia sido contemplado dentro das companhias, por isso que eu falei que tem o lado legalista, o lado administrativo, a organização vai ter que pensar nisso, mas tem esse outro lado que talvez esteja escondendo aí algumas síndromes e transtornos mentais que estão vindo, depressão, ansiedade, que talvez possam ser acolhidos de outra maneira, tá? Muito bem, a gente falou aí um pouco também do impacto da pandemia, né, na vida das pessoas e na produtividade. Do que você tem visto, quais foram as estratégias de salário emocional que mais se destacaram? E se você puder trazer também alguns exemplos. É exatamente isso, né? É o que a gente estava comentando aqui. O que é o salário emocional, afinal, né? Como é que eu mexo nisso? É justamente isso. Será que eu tenho flexibilidade para manter uma rotina híbrida? Algumas empresas também se adiantaram nisso, já colocaram. Olha, não dá para ser totalmente online, a gente acha que perde cultura, etc. Também não mexer nos salários, não vão mexer, não é por aí, mas a gente pode facilitar a vida para os colaboradores. Então, vem no pacote, e aí a área de benefícios está trabalhando imensamente, a gente percebe isso dentro dos RHs, a possibilidade de ter flexibilidade no trabalho nesse sentido, quais os dias online que essa pessoa pode ter, quais os dias presenciais com flexibilidade de horário, outras rotinas, por exemplo, que são bem vistas, né? Seriam medidas do ponto de vista de benefícios sociais, né? Dentro da própria cesta de benefícios. Então, você tem lá uma possibilidade de ter uma folga remunerada, como eu falei, ter um auxílio mobilidade, de repente você pode sim ir para outra cidade, trabalhar em outra cidade, e aí você tem um voucher que te cobre algum tipo de despesa em termos de internet, etc. Então, como as empresas fizeram foi desse jeito, facilitando um pouco essa readaptação desses colaboradores nessa vida online. E percebeu-se também que foi benéfico em algum momento enquanto produtividade, tá? A gente percebe que os milênios, bastante dos milênios, eles se adaptam muito rápido nesse sentido, só que eles cobram muito por esses salários emocionais. Tá? Não reivindicam muito o salário em termos de remuneração, mas sim alternativas para poder ter essa flexibilidade. Isso está sendo muito valorizado, percebe-se até em RH, em entrevista de emprego, a primeira coisa que a pessoa pergunta é home office, possibilidades de, por exemplo, Beneflex, talvez seja um futuro aí da área de benefício, porque é muito interessante o home office para mim, mas para outra pessoa não é. É muito interessante determinado executivo ter o carro A, B ou C, mas para outro executivo isso é pouco valorizado. Lembra-se daquela roda da vida que eu apresentei. Dependendo daquilo que é importante para cada pessoa, é onde vale a pena mais ter um foco efetivo. As empresas, as companhias como detentoras de padrões, né, de cestas de benefícios, se ela consegue fornecer um benefício suficiente para que a pessoa mexa naquela roda da vida conforme ele acha mais importante, é aonde você vai de fato acertar e conseguir atrair e reter essas pessoas. E aí a gente vai de encontro à produtividade com certeza. Tá? Muito bem, nós temos pouco tempo, eu vou trazer mais uma pergunta antes das considerações finais. A Laura Marino, primeiro, ela coloca muito interessante os pontos abordados. Que bom, Laura. E ela pede para você comentar um pouco sobre quiet quitting, demissão silenciosa, se você puder complementar. A gente já trouxe um pouco do assunto. Olha,
Aqui, o que a gente vem percebendo, né? Justamente, do dia para a noite, a companhia, em algum momento, pode estar totalmente diferente, né? Essa rotina, na realidade, e esse tipo de situação, o que a gente vem percebendo é que vem acontecendo em todas as companhias. É algo semelhante a não ter, de alguma maneira, reconhecimentos inclusive, estabelecer quais foram as perdas e ganhos naquela relação que aconteceu, né? De certa forma, isso a gente não tem visto evoluir de uma maneira muito grande, pelo menos até onde a gente toca, né? E assim, não temos medidas a respeito disso ainda, tá? Muito bem. Mais uma pergunta, não param de chegar perguntas, eu acho que a gente consegue cobrir. O Alexandre Rosante coloca: há casos de abuso por gestores saberem da infraestrutura de home office, ou seja, não respeitarem mais os horários de jornada? Olha, num primeiro momento, eu acho que isso não existiu o abuso, né? Mas num segundo momento, eu acho que tem dos dois lados. Há uma preocupação grande, tanto do lado do colaborador, né, dos trabalhadores, quanto do lado das companhias, dos gestores. No primeiro momento, houve uma necessidade de tentar se adaptar e as pessoas estavam se adaptando e acabavam incorrendo em maior tempo, logadas, e os gestores demandando mais. Houve um período de adaptação e, num segundo momento, a gente percebe abuso dos dois lados, né? Então, o colaborador, vou ficar mais um pouquinho, vou ficar mais um pouquinho, aí incorre em situações trabalhistas de hora extra, etc. Não só isso, incorre em burnout, possibilidade de burnout, porque quer entregar, quer fazer acontecer. E do outro lado, do ponto de vista de gestores, situações em que há uma demanda que não para de ser enviada pela conveniência. Você tem a pessoa via celular, você tem a pessoa via logon, você tem a pessoa por vários canais que anteriormente era de alguma maneira respeitado. Então, existe o abuso dos dois lados, mas eu acredito que isso seja também um período de adequação e adaptação. Isso é cultural, porque você percebe que isso também já acontecia antes da pandemia, naqueles movimentos em que as equipes não saíam, mesmo batendo o horário, se o gestor também não fosse sair, não saísse. Então, tinha realmente esse jogo, essa relação, né? Um pouco problemática aí. Eu acho que agora, por conta do online, tem esses canais de acesso facilitado e é uma questão de adequação, tá? É uma questão de adequação. De novo, o aspecto legalista talvez traga aí um fator de regulação maior, muito provavelmente. Muito bem. Muitos elogios chegando também para você, viu, doutor Toscano? Legal, Muito obrigado. obrigada pela sua participação. Abro agora para que você faça suas considerações finais, por gentileza. Não, ok. Gente, aqui eu trouxe, a gente deu uma pincelada, tem muita informação, o que a gente vem percebendo, dados, cada vez mais dados. Há possibilidade de terem preditivos, de se ter preditivo com relação a fatores de bem-estar e produtividade? Sim, é possível. Um grande ponto que a gente vem trazendo aqui, cada vez mais a interoperabilidade está sendo o grande caminho para esse tipo de situação, porque ele vai trazer possibilidades de montagem de algoritmos, tá? E vai trazer possibilidades de uso de machine learning, inteligência artificial, benéficos tanto para as companhias quanto para o dia a dia do colaborador, ou melhor, para o dia a dia das pessoas, tá? Aplicativos estão sendo criados, algoritmos estão sendo criados, onde começa a se dar dicas a respeito. Então, esse eu acredito que seja o futuro daqui para frente, e isso vai ficar cada vez mais claro para todos. Muito bem, obrigada pela participação, doutor Toscano.